Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 27 de janeiro. O Ibovespa encerrou a semana passada com uma leve alta de 0,1% em reais e uma alta significativa de 2,7% em dólares. Um dos principais destaques positivos da bolsa foi a Cogna, subindo quase 10% na semana passada, depois do anúncio de um programa de recompra de ações e um banco de investimentos elencar o papel entre os seus favoritos do setor. Por outro lado, o Raizen foi o destaque negativo, pressionada pela divulgação da prévia operacional. Falando sobre a renda fixa no comparativo semanal, os juros futuros encerraram a semana passada, né, com forte abertura na ponta curta e fechamento nos vértices intermediários e longos da curva. E aí, falando também sobre a questão dos mercados globais, nesta segunda-feira, os futuros nos Estados Unidos eles abrem em queda acentuada depois do episódio ocorrido no final de semana entre os Estados Unidos e a Colômbia, com tensões ali entre o Donald Trump e o Gustavo Petro, que escalaram as discordâncias, né, acerca da política de deportações americanas até a imposição de sanções, restrições de viagens e tarifas por Trump. O primeiro uso de tais instrumentos como poder de barganha em seu segundo mandato, que evidenciaram para o mercado o risco muito real de tarifas. Falando ainda no mercado internacional, a temporada de resultados continua. Hoje, a AT&T divulga seu balanço do último trimestre de 2024 e ao longo da semana todas as atenções se concentram também nas Big Techs. E apesar de ter voltado atrás, as ações de Trump durante o fim de semana provocaram um sentimento negativo nas bolsas globais. Na Europa, as bolsas elas operam em queda, em torno de 0,5%, e na China, as bolsas elas fecharam mistas, e a gente vê a questão do ganho, né, de tração das discussões sobre a ferramenta, né, de AI, né, chinesa, a Open Source DeepSeek, que geraram, né, dúvidas sobre a liderança dos Estados Unidos nessa nova onda de desenvolvimento de tecnologias ligadas à inteligência artificial. Falando sobre o IFIX, o índice, né, de fundos imobiliários apresentou uma queda de 1,34% na semana passada. Os fundos imobiliários de papel integrantes do índice, eles apresentaram um desempenho médio de uma queda de 1,49% na semana, enquanto os de tijolo tiveram uma performance média em torno de 0,97%. Falando sobre economia, na China, o PMI do setor industrial, que é a sondagem, né, com gerentes de compras sobre a atividade econômica, caiu para 49,1 em janeiro, abaixo das expectativas. Os valores abaixo de 50 indicam contração do setor. E os analistas de mercado eles continuam preocupados com as perspectivas econômicas da China neste ano. Os desequilíbrios entre a produção doméstica firme e demanda fraca persistem e alimentando também os riscos deflacionários. Falando sobre os Estados Unidos, né, o Donald Trump, como já dito, ele ameaçou impor tarifas a diversos parceiros comerciais, com a Colômbia sendo o alvo mais recente, após o país recusar a aceitação de voos com deportados. Após ameaças de tarifas de ambos os lados, um acordo foi alcançado e as tarifas e restrições financeiras sobre a Colômbia foram suspensas. Aqui no Brasil, o Ministério da Fazenda negou a existência de novas propostas de corte de gastos e a possibilidade de um anúncio ao presidente Lula ainda nessa semana, após jornais também indicarem que tais medidas poderiam ser divulgadas. Em relação aos indicadores, o IPCA 15 de janeiro, que é a prévia, né, da inflação, mostrou uma composição dos preços de serviços preocupante. Ademais, todas as principais métricas relevantes estão rodando acima da meta de 3%.
A projeção é de em torno de 6,1% para o IPCA de 2025 e tem também um viés de alta. E falando sobre a questão da agenda internacional, o principal evento econômico será a decisão de política monetária pelo Fed na quarta-feira, onde espera-se uma manutenção da taxa básica de juros. Na zona do euro, o Banco Central Europeu também vai se reunir na quinta-feira e deverá entregar uma queda de 0,25 ponto percentual nos juros após dados frágeis da economia, da atividade econômica divulgados recentemente. E do lado da inflação, o destaque será a publicação do deflator do PCE nos Estados Unidos na sexta-feira, um dado referente a dezembro. E comentando na agenda doméstica, o Banco Central ele deverá elevar a taxa Selic em um ponto percentual para 13,25% na quarta-feira. A comunicação que vai acompanhar a decisão vai ser bastante fundamental para os preços dos ativos domésticos. E do lado da atividade econômica, conheceremos o saldo de empregos formais, né, o CAGED, na quinta-feira, e a taxa de desemprego, a PNAD, né, de dezembro, na sexta-feira. E por fim, do lado fiscal, teremos a divulgação da arrecadação federal de dezembro e os resultados do governo central e do setor público consolidado. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.